Então vamos lá, bom dia. Vamos começar nossa jornada fazendo o Evangelho. Todo dia é dia de fazer o Evangelho. Vamos unindo então com o nosso querido mentor, com nossos guias e protetores. Então vamos lá, nos ligando para a leitura da nossa mensagem desse livro aqui, ó. Carlos Barcelli, irmão José, lição 28, suor e tempo. A tua mudança acarretará mudanças à tua volta. Eis a tua maneira de mudar o mundo. Na construção do reino divino sobre a terra, não precisas preocupar-te em fazer mais do que isso. Não há discurso mais convincente que o do exemplo. Todavia, não esperes por resultados imediatos. Tudo quanto se improvisa, de improviso desaparece. Orquídeas existem que levam anos para florirem. O rio não atinge o mar sem percorrer longa trajetória. Toda conquista, especialmente no campo do espírito, demanda suor e tempo. Não te esqueças, porém, de que esse suor no tempo deve ser vertido por ti e não por outrem. Ponto final. Mensagem curtinha. A mudança aqui que ele nos fala é a mudança daquela da lagarta que se transforma em borboleta, do girino que se transforma em sapo, da semente que se transforma em árvore, daquele broto que se transforma em flor, e assim vamos, né? Fruto, daquele bebezinho que nem sabe engatinhar para alguém que corre 100 metros em menos de 10 segundos. Essas são as transformações, né, que a gente vê aparentemente no exterior, mas que também ocorrem no nosso interior. E as mais importantes são essas para nós. Criaturas, seres humanos, portadores de algo invisível aos olhos assim nossos, né? Esses olhos aqui, ó, que Deus vê. Eu acho que a nossa transformação interior, ela é a principal, né? A gente acredita que essa transformação, né? essa nossa ascensão moral, espiritual, intelectual também, é a principal, essa que a gente vai carregar para o resto da nossa eternidade, né? Então, se a gente percebe, a gente deu aqui alguns exemplos das transformações físicas, né, aparentes, biológicas, revelando o princípio da natureza, né? Revelando esse princípio do progresso. E então isso a gente também leva para o campo do espírito, para o campo moral, para o campo intelectual. Se não fosse assim, nós não teremos a capacidade de aprendizado da memória, do desenvolvimento das nossas habilidades, né? Do pensar, do raciocínio, enfim. Temos aí bem escancarado essas nossas características, propriedades nossas, né? Nossa, do ser humano, da criatura. A gente aposta no progresso, aposta na evolução. Para isso a gente tem que se esforçar, não é? Por isso a lição nos fala sobre esforço, suor, né? Suor. Tempo e suor. Suor e tempo. Porque as coisas também não são assim. A gente de novo fala, né? Estudando a vida, a formação da vida, o início, as origens da vida, aquele primeiro ser unicelular que se desenvolve e se transforma num bicelular e assim vai se multiplicando, né? Essa criatura, essa célula primária original se vai se multiplicando até chegar aqui onde nós estamos hoje, né? Somos seres complexos, trilhões de células aí, não é? Então, mas começou com uma. São trilhões hoje, mas começou com uma. E assim vai, nossa caminhada é passo a passo. Um passo de cada vez. Não tem elevador. Nessa escada temos que subir degrau por degrau.
E isso que é legal. As pessoas se afligem porque o tempo traz angústia. Às vezes oprime. Porque quem não crê em coisa nenhuma nessa matéria espiritual se vê oprimido pelo tempo, pelo espelho, pelo definhar da carne que nos envolve, né? Pela matéria que nos envolve. Como a gente prefere, escolhemos ter outras convicções, escolhemos olhar, pesquisar nosso interior, ouvir o que outras pessoas têm a nos dizer, né? Então a gente acredita que nós somos muito mais que essa matéria que se deteriora dia a dia. Acreditamos mais em renovação espiritual a cada manhã, a cada dia, né? Como a gente faz aqui nessas leituras, é uma espécie de investimento nisso, no nosso espírito, no nosso intelecto, na nossa renovação, no nosso progresso moral e espiritual. Por isso que a gente está aqui agora, neste momento, fazendo isso. Bom, te agradece e vamos em frente. Cumprimentando o nosso anjo da guarda, nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus. E com a prece nos unimos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aqui agora, este livro, ó, Evangelho, está abrindo assim ao léu, aleatoriamente. Evangelho, bom, capítulo 21, vamos ver o que verso, capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas, instruções dos espíritos, falsos profetas. Vocês já toparam com um falso cristo, um falso profeta? Já? Vamos ver. O que diz aqui Luiz Bordeaux, 1860, tópico 8. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo nos vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má? Mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras, lhes juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes, desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Pegou? Desconfiai daqueles que se dizem na posse da exclusiva e única verdade. Vocês conhecem pessoas que agem dessa maneira? Na política? Na religião? Sim, conhecemos várias pessoas aí de destaque que se dizem donas da verdade, que ficam apontando o dedo para o outro é isso, que o outro é aquilo, que o outro é o Satanás, que o outro é o diabo. E a bondade, a tolerância, a indulgência vão para o espaço, né? Aquela história de respeitar os inimigos, amar vossos inimigos, né? Nada mais é do que respeitar, é aqueles que nos contrariam,
Espetar é aqueles que vêm para cima da gente, né? Não pagar o fel com fel, olho por olho, dente por dente, né? Não fazer isso, porque isso é de uma extrema irracionalidade, insanidade. Então, esses aí são os falsos cristos e falsos profetas, as pessoas que pregam isso, que pregam olho por olho, dente por dente, que exaltam a matéria, que sobrepuja o espírito, que exorta as pessoas ao individualismo, né? Ao acúmulo de riquezas que a traça e a ferrugem corrói, que o ladrão está louco por roubar, porque também acredita nisso, né? Na avareza. São os falsos cristos, os falsos profetas. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem, ele tem muita bondade no coração, procura entender todo mundo, né? Procura espalhar as sementes do amor, do entendimento, da tolerância. Não fica apontando o dedo para ninguém. Está preocupado em ajudar, mais preocupado em colaborar, do que julgar, do que condenar, né? Então é isso, é fácil perceber, às vezes não é, porque você vê palavras melífluas, ou seja, palavras meladas, envoltas em mel, né? Envoltas em doçura, né? Como ovelhas. Essas pessoas têm que tomar cuidado. Que detêm a posse exclusiva e única e exclusiva da verdade. Só eles são os sabichões. Então tudo isso aí a gente tem que observar, principalmente no meio religioso, né? Porque o falso Cristo, o falso profeta, ele causa um dano tremendo. Vocês imaginem se não houvessem tido falsos cristos e falsos profetas, que desde o início do ensinamento do Mestre Jesus, nós adotássemos por completo esses ensinamentos, que seria de nós hoje? Que mundo nós teríamos hoje? Fala para mim. Será que um mundo bem melhor, não acham? Se a gente adotasse os ensinamentos de Jesus desde sempre. Mas você vê, né? Boa parte do planeta é cristão. Justamente, será que é porque houve essa mudança, essas transformações, esse relaxamento, né? Associando o cristianismo ao materialismo, criando assim confusão, criando um desvio moral? Será que por isso que acabou atraindo muito mais pessoas? Não sei. Eu só sei que a gente precisa resgatar os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí, com isso a gente vai se dar bem. Com certeza, certeza. Bom, então é isso aí. A gente abriu essa mensagem um dia desses aí, não faz muito tempo não. Então a gente reforça, né? Reforçada essa mensagem. E vamos em frente então. Encerrando o nosso Evangelho. As vibrações, né? Vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, pela luz na vida de todos nós, do Vale dos Suicidas, por aqueles que estão pensando em tirar a sua própria vida, estão deprimidos, estão tristes, acabrunhados. Vibremos pelos que estão nos hospitais, nas ruas, carcerados. Vibremos. Vibremos pelos que estão drogados, pelos lares em desamor, em desequilíbrio. Vibremos. E vibremos pelo nosso lar, nossos familiares, todos que estão ao nosso redor. E também por aquelas pessoas mais difíceis, vibremos, que a gente possa nos entender. Que assim seja.